Estudo da Universidade Federal da Bahia e Fundação Oswaldo Cruz da Bahia revela que os adolescentes residentes no Brasil de faixas mais pobres da população estão mais obesos e ainda sofrem de desnutrição. Parece uma contradição. E quem vai explicar essa realidade aqui no Diário do Rádio da sua Inconfidência é o médico especialista em emagrecimento, Mauro Giacomi. Doutor Mauro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor. Antes das explicações, é necessário dizer que a conclusão dos pesquisadores é baseada na análise dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2009 e 2015, com estudantes de 13 a 17 anos. E a primeira pergunta, doutor, quais são os parâmetros da medicina para obesidade e desnutrição, que são, obviamente, os parâmetros que os pesquisadores usaram para chegar ao resultado? Em termos gerais, utilizamos uma relação entre peso e altura denominada Índice de Massa Corporal, a sigla IMC, que ela é muito difundida, né? Porém, esta sigla ela é muito generalista e ela serve apenas para avaliar esses dois dados, peso e altura. Sendo que o estado nutricional do paciente também é muito importante. Então, muitas vezes, existe um desvio, como no estudo apresentado, em que o paciente tem excesso de peso, mas ele vai ter deficiência de alguns nutrientes. Essa deficiência nutricional, em geral, é de massa proteica, ou seja, massa magra, que é aquela massa importante para a formação de músculos, né? Proteínas do sangue. E também algumas hipovitaminoses, então deficiências de vitaminas e minerais que são importantes para o crescimento, né, do paciente e também para suas funções de desenvolvimento cognitivo, ou seja, do pensamento, inteligência, etc. É muito importante nesse caso salientar que o estudo ele determinou que as crianças, apesar de estarem com peso elevado, elas tinham baixa estatura, justamente porque não tinham esses nutrientes importantes para o crescimento. Doutor Giacomi, existe uma distinção nesse estudo entre jovens de escolas particulares e os que estudam na rede pública para esse quadro aí de obesidade e desnutrição? Sim, o estudo determinou que em relação a estudantes da rede pública, houve um aumento muito importante da obesidade e desnutrição. O que os pesquisadores associaram? O baixo preço de componentes alimentares empregados na rede pública e também, logicamente, no ambiente domiciliar desses pacientes, levavam os pacientes a terem esse perfil de obesidade e desnutrição. Então, os alimentos que são principalmente à base, por exemplo, de açúcares, como alimentos doces, sucos que eles não têm a composição natural, por exemplo, excesso de massas, como macarrão na dieta tanto escolar quanto dentro de casa, excesso de biscoitos. Então são alimentos que têm um preço muito barato. Então a classe mais pobre tem utilizado desses alimentos para nutrição infantil. E eles têm sabor agradável. E a criança, em geral, cai nessa armadilha, né, de se alimentar com coisas que gosta de sabor bom, mas que nutricionalmente não são adequados. Obviamente que existem também alimentos com sabor adequado, e eles têm preço mais elevado, mas têm a constituição melhor. Aí tanto o governo quanto os pais das crianças mais pobres não têm se utilizado desses alimentos que são mais balanceados e adequados. Bom, doutor, e quais são os alimentos, gostaria que o senhor falasse mais detalhadamente, os alimentos que podem ser considerados, não, são os vilões, os principais causadores desse quadro de obesidade e desnutrição. Sim. O que temos que entender é que, no caso, o ouvinte deve passar sempre por um balanceamento nutricional. O que é isso? Estes alimentos eles são vilões porque eles são basicamente utilizados exclusivamente na dieta. Então eles podem ser utilizados desde que em pequena quantidade junto com outros alimentos. Mas os vilões, assim, quando utilizados em excesso,
Em geral, são aqueles que têm a farinha branca, por exemplo, pães, massas em geral, como macarrão, né? Sopas instantâneas, sucos, que muitas vezes a gente acha que está fazendo um benefício, né? O suco que ele não é natural e às vezes ele tem adição de açúcar, ele é muito comprometedor para a saúde. Os refrigerantes e aqueles biscoitos que em geral podem ser até recheados, né? Tem um sabor agradável para a criança, então eles passam a comer só isso. Então, em geral, por exemplo, o adolescente ele vai comer ali pão de manhã, macarrão no almoço e no jantar, e nos lanches ele come biscoito. Então, só farinha branca. Aí vai faltar proteínas, vitaminas, minerais, né? E ele deixa de utilizar outras fontes. Então, a gente fala sempre que os alimentos industrializados seriam os grandes vilões quando você usa exclusivamente. Pois é, doutor. E o papel dos pais, que o senhor citou aí anteriormente? Olha, eu vejo 3 aspectos nesse caso, tá? Primeiro, os pais têm que olhar a própria dieta deles mesmos, né? Então, muitas vezes a dieta do pai também e da mãe não é adequada. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ele, dentro de casa, ele deve realmente educar os filhos em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista alimentar. Então, ele deve realmente, assim, conscientizar o filho e, dentro do possível, né, conter aquelas vontades da criança de comer só coisas de sabor agradável e tentar balancear a dieta. O terceiro aspecto que eu vejo é que o pai é o principal fiscal da escola, tá certo? Então, eu acho que ele tem que participar da vida do filho educacional, perceber qualquer desvio de educação, dentre eles a merenda escolar. Então, hoje em dia a gente já sabe que as escolas já estão tomando certo comprometimento com esse assunto, e o pai deve ser o fiscal se realmente está acontecendo tudo da maneira adequada dentro da escola, entre todos os aspectos, a merenda escolar também. Pois é, muito importante essa palavra, né, dos pais darem o exemplo, isso não aí. Só falarem o que é certo, o que é errado. E até porque a educação começa em casa, né, Sim. doutor? E falando um pouco mais sobre o papel dos governos, inclusive, recentemente entrou em vigor aqui em Minas Gerais uma lei que proíbe, em escolas particulares, venda de alimentos com altos teores de caloria, gordura saturada, gordura trans, sal e produtos com poucos nutrientes. É uma lei recente que está em vigor aqui em Minas Gerais. E o senhor acha que esse papel do governo tem que ser ampliado? Sim, eu acho que isso aí deve ser ampliado, inclusive, para instituições públicas também, né? Acho um passo importante, e agora, como toda lei, a gente tem que passar a fiscalizar se está acontecendo, né? Porque sempre a gente sabe que começa muito bem e, às vezes, com o tempo, eles relaxam um pouco. Então, o papel, nesse caso, aí, mais uma vez, é dos pais. Inclusive, doutor, com a sua licença, já saiu reportagem falando que essa lei de junho não está sendo muito bem cumprida de fato, não. Exatamente. Aí entra o pai como fiscal da escola, não é mesmo? Certo. E seria uma felicidade muito grande se isso fosse estendido para todas as escolas, inclusive da rede pública também. Ou seja, o poder público passasse a comprar dietas mais balanceadas para merenda escolar gratuita. Bom, doutor, o senhor quer repetir alguma coisa, enfatizar alguma coisa que seja importante? Falar de novo para o nosso ouvinte aqui na Inconfidência acerca desse tema? Sim, eu acho muito importante porque nós estamos nos preparando para formar uma geração que já vai conviver com a dieta, digamos assim, que nós nos surpreendemos e passamos a nos alimentar nas últimas décadas, né? Então, ou seja, os nossos pais, né, hoje para quem tem entre 40 e 50 anos, na época deles não tinham esses alimentos processados em grande quantidade. Então, no nosso desenvolvimento, por exemplo, nos últimos 50 anos, passamos a adquirir o hábito do fast food, né, do alimento industrializado, e hoje, anos depois, décadas depois, nós já estamos sofrendo as consequências disso, né, muitas vezes levando a problemas de saúde, né. Então, hoje nós já temos a consciência do malefício que essa dieta exclusiva pode trazer para o ser humano. Então,
hoje, com essa consciência, nós, mais velhos, temos que saber educar as crianças, né? Que existe a hora de comer o alimento processado, gostoso, de fácil digestão e rápido, mas ele não pode predominar na dieta e deve ser uma exceção, digamos assim, uma vez por semana, né? Seria o ideal. Ouvimos o médico especialista em emagrecimento, Mauro Jacome. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Inconfidência. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, um grande abraço para todos os ouvintes. Sempre que precisar, estarei disponível.